Você tem seguido a vontade de Deus? Eu trago hoje a palavra que está no livro de Salmos, capítulo 37, verso 34. Mas antes da gente iniciar com a palavra, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, comente, compartilhe os nossos vídeos e curta, clicando no botão do joinha. Vamos à palavra então. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Você tem feito a sua própria vontade ou a vontade de Deus? Porque quando você faz a sua vontade, você deixa de andar nos caminhos do Senhor. Você deixa de viver aquilo que Deus tem para sua vida. E se Deus manda você fazer algo e você faz pela metade, não, Deus pediu para que eu fosse até uma certa pessoa e falasse tal coisa para ela. E você fosse até aquela pessoa, mas chegasse na hora você não falasse nada do que ele pediu para você falar. Você fez uma meia vontade de Deus. E fazer a meia vontade de Deus é fazer nada. É não cumprir a vontade dele para você viver o propósito, para que o propósito dele se cumpra na sua vida ou na vida de pessoas que Deus te usou. Isso foi na vida de Jonas. Deus pediu que ele fosse até Nínive para falar algo. E ele não quis, ele resistiu. Ele pegou um outro navio para ir para um outro lugar. E aconteceram tantas coisas naquele navio. Aquele navio, ele ia afundar. Começou a tempestade, o navio ele ia afundar. E ele precisou ser jogado para fora daquele barco, daquela embarcação. E um grande peixe engoliu Jonas. Ele ficou dias dentro das entranhas daquele peixe. E Deus foi tão misericordioso que permitiu que ele saísse de lá de dentro, que ele sobrevivesse, na verdade, dentro primeiro do peixe, depois ele saísse de dentro desse peixe e fosse fazer a vontade de Deus. Então, que você entenda que você precisa fazer a vontade de Deus. Senão você vai passar assim por situações difíceis, você vai passar assim por provações, você vai passar por momentos que talvez pela sua atitude errada, pela sua decisão errada, pela direção que você for, você pode até morrer. Foi o que aconteceu na vida de Jonas. Ele não fez a vontade de Deus e talvez ele pudesse ter morrido dentro daquele peixe, porque Deus conhece o nosso coração. E Deus percebeu que ele dentro daquele peixe, ele ia fazer a vontade dele. Ele refletiu, ele pensou e ele tomou a decisão, ele se arrependeu e tomaria a decisão de fazer a vontade de Deus. Então Deus permitiu que ele saísse de dentro daquele peixe, que ele fosse vomitado, saísse daquele peixe para que ele sobrevivesse e fosse cumprir a vontade de Deus. Então que seja assim na sua vida, que você entenda que você precisa fazer a vontade de Deus e que não adianta você resistir, não adianta você deixar de fazer. Você não vai viver aquilo que Deus tem para você e algo pior, ruim, pode vir sobre a sua vida. Então, que a gente tome as decisões certas, a direção, o caminho certo para a gente viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.